Fui faxineira há 50 anos em um hospital. Quando fui demitida e o dinheiro acabou, minha filha adotiva, que encontrei na rua, me expulsou de casa, mas ela mal sabia que um paciente em estado terminal me deixou. Olá, meus queridos! Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências que marcaram minha vida. Agora, sentem-se aí, peguem um café, porque o que vou contar para vocês hoje vai mexer com o coração de qualquer pessoa. Meu nome é Rosa, tenho 62 anos e durante 50 anos da minha vida eu fui faxineira no Hospital São Benedito, aqui na zona sul de São Paulo. 50 anos. Vocês conseguem imaginar? Metade de um século, limpando corredores que cheiravam a desinfetante, organizando quartos onde pessoas nasciam e morriam, passando pano em superfícies que guardavam lágrimas de alegria e de tristeza. Aquele hospital não era só meu local de trabalho, era minha segunda casa, minha vida inteira. Lembro como se fosse ontem do meu primeiro dia lá. Tinha apenas 12 anos quando minha mãe, Dona Antônia, uma mulher de mãos calejadas e coração enorme, me levou pela mão até a porta de entrada do hospital. O cheiro forte de álcool e medicamentos bateu no meu rosto como um soco, mas ela apertou minha mão e sussurrou no meu ouvido com aquela voz rouca de quem fumava cigarro de palha. Rosa, minha filha, a vida não vai ser fácil, mas aqui você vai aprender o valor do trabalho honesto. Cada centavo que você ganhar vai ser suado, mas ninguém nunca vai poder tirar sua dignidade. Naquela época, as coisas eram diferentes. Criança trabalhava, não tinha essa de direitos trabalhistas que vocês conhecem hoje. Eu comecei ajudando a Dona Maria Cristina, a chefe da limpeza, uma mulher negra de uns 40 anos, baixinha, mas com uma presença que enchia qualquer sala. Ela tinha um jeito de falar que era ao mesmo tempo firme e carinhoso, e quando me viu ali, pequenininha e assustada, balançou a cabeça e disse: "Menina, você vai começar pela ala pediátrica. Criança cuidando de criança, pelo menos se fizer bagunça eu entendo." As primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Minhas mãos, que nunca tinham segurado nada mais pesado que uma boneca de pano, começaram a formar calos de segurar esfregão e balde. Meus joelhos ficavam roxos de tanto ajoelhar para limpar debaixo das camas, e minhas costas doíam de uma forma que eu nem sabia que existia. Mas eu não reclamava, não podia reclamar. Em casa, éramos 7 filhos, e meu pai tinha abandonado minha mãe quando o caçula, meu irmão João, nasceu. Cada real que eu levava para casa fazia diferença entre ter o que comer no jantar ou dormir com fome. Dona Maria Cristina percebeu minha dedicação e começou a me ensinar os segredos do ofício. "Rosa", ela dizia, enquanto me mostrava como limpar os vidros sem deixar marca, "faxina não é só passar pano. A gente é responsável pela primeira impressão que as pessoas têm quando chegam aqui. Uma família que entra no hospital com o filho doente, a primeira coisa que ela vai reparar é se o chão está limpo, se não tem poeira nos cantos. A limpeza transmite confiança, e confiança é tudo quando se trata da saúde das pessoas." Com o tempo, fui me acostumando com a rotina. Acordava às 4h30 da manhã, tomava um café preto amargo que minha mãe preparava na véspera e deixava na garrafa térmica, e caminhava os 2 quilômetros até o hospital. O caminho era sempre o mesmo. Descia a rua de terra batida onde morávamos, passava pela padaria do seu Joaquim, que já estava assando os primeiros pães do dia, atravessava da avenida principal, onde os primeiros ônibus começavam a circular, e finalmente chegava ao portão dos funcionários do hospital. A entrada dos funcionários ficava nos fundos, longe da entrada principal, com seus jardins bem cuidados e recepção de mármore. Nossa porta era simples, de metal pintado de verde desbotado, e dava direto para os vestiários. Era lá que eu trocava minha roupa simples pelo uniforme azul claro que todas as faxineiras usavam. O tecido era áspero e desbotado de tantas lavagens, mas eu tinha orgulho daquele uniforme. Para mim, ele representava responsabilidade,
representava que alguém confiava em mim para cuidar de algo importante. Nos primeiros anos, meu setor era mesmo a pediatria. Aquela ala tinha um cheiro diferente do resto do hospital. Além do desinfetante comum, havia um aroma doce de medicamentos infantis, misturado com o cheiro de talco e leite materno. As paredes eram pintadas de amarelo claro, com desenhos de palhaços e animais que tentavam alegrar um ambiente que, por natureza, não tinha nada de alegre. Era lá que eu via cenas que marcaram minha vida para sempre. Lembro de uma mãe, em particular, Dona Rosilene. Ela tinha uns 25 anos, era bem novinha, e seu filho de 3 anos estava internado com uma pneumonia grave. Durante as 2 semanas que o menino ficou no hospital, ela não saiu de perto da cama dele nem um segundo. Dormia numa cadeira desconfortável de plástico, comia os sanduíches que as outras mães dividiam com ela e só tomava banho quando alguma enfermeira insistia muito. Eu via nos olhos dela um amor tão intenso que chegava a doer. Quando eu limpava o quarto, ela sempre me cumprimentava com um sorriso fraco e agradecia baixinho, como se minha presença ali fosse um favor pessoal. Foi observando Dona Rosilene que eu entendi pela primeira vez o que significava amor incondicional de mãe. Minha própria mãe me amava, disso eu não duvidava, mas ela tinha 7 filhos para cuidar e pouco tempo para demonstrações carinhosas. O amor dela se manifestava na comida que aparecia no prato, na roupa limpa que ela conseguia lavar mesmo, sem máquina, no colo que ela dava quando algum de nós adoecia. Mas o amor de Dona Rosilene era diferente. Era concentrado, intenso, exclusivo. E eu, vendo aquilo todos os dias enquanto limpava ao redor da cama do menino, comecei a sonhar com o dia em que eu também seria mãe e poderia amar alguém daquela forma. Os anos foram passando e eu fui crescendo dentro daquele hospital. Aos 16 anos, já era responsável por toda a ala de ortopedia. Aos 20, tinha me tornado a mão direita de Dona Maria Cristina. Aos 25, quando ela se aposentou, eu assumi a chefia da equipe de limpeza. E foi nessa época que aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Era uma manhã de dezembro. O calor estava insuportável e o ar-condicionado do hospital não dava conta de refrescar todos os ambientes. Eu estava supervisionando a limpeza da emergência quando ouvi um choro de criança vindo do estacionamento. Não era um choro comum de birra ou fome, era um choro desesperado de quem estava com medo ou dor. Deixei as meninas da minha equipe cuidando do serviço e fui investigar de onde vinha aquele som. Atrás de uma das colunas do estacionamento, entre 2 carros, encontrei uma menina de uns 4 anos. Ela estava suja, com o cabelo embaraçado, usando uma camisolinha rosa toda rasgada e uma calcinha que já não era branca há muito tempo. Seus pezinhos estavam pretos de sujeira e havia várias picadas de mosquito em suas perninhas magras. Quando ela me viu se aproximando, tentou se esconder mais ainda atrás da coluna, mas continuou chorando. Me abaixei devagar, do jeito que Dona Maria Cristina tinha me ensinado a fazer com crianças assustadas na pediatria. "Oi, meu amor", falei no tom mais suave que consegui. "Como você se chama?" Ela me olhou com aqueles olhos grandes e assustados, do jeito que um cachorro abandonado olha quando alguém se aproxima, querendo confiar, mas morrendo de medo. "Cristina", ela sussurrou, tão baixinho que eu quase não ouvi. "Cristina é um nome lindo", eu disse, sentando no chão sujo do estacionamento, não me importando com o uniforme. "Onde estão seus pais, amor?" Ela balançou a cabeça e começou a chorar mais forte. "Não sei, eles foram embora e falaram que iam voltar. Mas já passou muito tempo e eu estou com fome e com sede e com medo." Meu coração se partiu em pedaços naquele momento. Olhei para aquela criança abandonada e vi minha própria infância difícil. Vi todas as crianças que passaram pela pediatria do hospital. Vi Dona Rosilene cuidando do filho com tanto amor. Como alguém podia abandonar uma criança daquele jeito? Peguei Cristina no colo e ela se agarrou em mim com uma força que eu não imaginava que uma criança tão pequena e frágil pudesse ter. "Você está segura agora", sussurrei no ouvido dela,
sentindo suas lágrimas molharem meu ombro. Tia Rosa vai cuidar de você. E naquele momento, sem pensar nas consequências, sem planejar nada, eu tomei a decisão que definiria os próximos 40 anos da minha vida. Ia levar aquela menina para casa e criá-la como minha filha. Primeiro, levei Cristina para o ambulatório do hospital. A doutora Helena, uma pediatra que eu conhecia há anos de limpar o consultório dela, examinou a menina com cuidado. Rosa, ela está desnutrida e desidratada, mas nada que um bom cuidado não resolva, disse a médica, enquanto verificava os batimentos cardíacos de Cristina. Você tem certeza do que está fazendo? Adotar uma criança não é brincadeira, ainda mais nas suas condições financeiras. Eu sabia que a doutora Helena falava aquilo com boa intenção. Todo mundo no hospital conhecia minha história, sabia que eu morava numa casinha simples, no bairro, e que meu salário de faxineira mal dava para minhas próprias despesas. Mas quando olhei para Cristina sentada na maca, com aqueles olhinhos ainda inchados de tanto chorar, segurando minha mão como se fosse sua única salvação, eu não tive dúvida nenhuma. Doutora, essa menina precisa de amor. E amor é uma coisa que não custa dinheiro. O resto a gente dá um jeito. Nos dias seguintes, fiz todos os procedimentos legais. Foi uma luta burocrática que quase me deixou louca. Tinha que provar renda, apresentar documentos, passar por avaliação psicológica, receber visitas da assistente social em casa. A Cristina ficou temporariamente num abrigo da prefeitura enquanto os papéis eram resolvidos, e eu ia visitá-la todos os dias depois do trabalho. Ver ela naquele lugar, no meio de tantas outras crianças abandonadas, me partia o coração e me dava ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Demorou 4 meses para conseguir a guarda definitiva. 4 meses que pareceram 4 anos. Durante esse tempo, Cristina e eu fomos criando um vínculo que crescia a cada visita. Ela começou a me chamar de mãe, naturalmente, sem que eu pedisse, e eu sentia meu peito se encher de uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. Era como se um buraco, que eu nem sabia que existia dentro de mim, estivesse sendo preenchido. Quando finalmente pude levá-la para casa definitivamente, Cristina tinha 5 anos e havia ganhado peso. Suas bochechas estavam rosadas e seus cabelos, agora limpos e penteados, brilhavam no sol. Lembro do dia exato. Era uma sexta-feira de abril. Estava chovendo. E quando chegamos na nossa casa, ela parou na porta e perguntou: Mãe, essa casa é nossa mesmo? Ninguém vai me tirar daqui? Ajoelhei na frente dela, peguei seu rostinho entre minhas mãos e prometi: Filha, você é minha família agora. Enquanto eu estiver viva, você vai ter um lar. A adaptação não foi fácil no começo. Cristina tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando no meio da noite, chamando por uma mãe que a havia abandonado. Eu passava horas embalando ela, cantando cantigas de ninar que minha própria mãe cantava para mim quando era pequena. Às vezes ela fazia xixi na cama, outras vezes se escondia embaixo da mesa quando ouvia barulhos mais altos. O trauma do abandono estava gravado na alma daquela criança, e eu sabia que precisaria de muito amor e paciência para ajudá-la a se curar. Mas aos poucos, dia após dia, semana após semana, eu via Cristina desabrochando como uma florzinha que finalmente recebeu água depois de muito tempo no seco. Ela começou a rir, a brincar, a fazer perguntas sobre tudo que via. Sua personalidade foi se revelando. Era uma menina esperta, curiosa, carinhosa e com uma memória impressionante. Decorava as histórias que eu contava para ela antes de dormir e depois contava para suas bonecas, imitando minha voz e meus gestos. Matriculei ela numa escolinha pública perto de casa e, mesmo com dificuldades financeiras, consegui comprar todos os materiais que ela precisava. Lembro da primeira reunião de pais na escola. Eu cheguei com meu uniforme do hospital ainda porque tinha saído direto do trabalho e senti um pouco constrangida no meio das outras mães, todas mais arrumadas e com roupas melhores que as minhas. Mas quando a professora, Dona Marlene, começou a falar sobre Cristina, meu constrangimento virou orgulho. A Cristina é uma das alunas mais dedicadas que já tive, disse Dona Marlene, uma senhora gorda e simpática,
com óculos de aro grosso. Ela sempre faz a lição de casa, participa das atividades, ajuda os colegas que têm dificuldade. E se vocês vissem como ela fala da senhora Dona Rosa, toda hora é: minha mãe disse isso, minha mãe ensinou aquilo. É lindo de ver o amor que ela tem pela senhora. Saí daquela reunião caminhando nas nuvens. Durante o percurso de volta para casa, parava em cada reflexo de vitrine para me olhar e pensar: Rosa, você é mãe, uma mãe de verdade, com uma filha que te ama e que você ama mais que a própria vida. Era uma sensação nova, poderosa, que me dava forças para enfrentar qualquer dificuldade. E dificuldades não faltavam. Criar uma criança sozinha, com um salário de faxineira, não era moleza. Às vezes eu tinha que escolher entre comprar um sapato novo para Cristina ou pagar a conta de luz no prazo. Sempre escolhia ela, claro. Cansei de jantar só pão com margarina para que ela pudesse comer um pedaço de carne. Trabalhava plantões extras no hospital, limpava casas nos fins de semana, fazia faxinas em consultórios médicos durante minhas folgas. Tudo para que Cristina tivesse o que precisava. Mas sabe o que mais me doía? Não era o cansaço, não eram as contas apertadas, não era acordar às 4 da manhã depois de dormir só 3 horas. O que mais me machucava eram os comentários maldosos que algumas pessoas faziam. Essa Rosa é louca mesmo. Ouvi uma vizinha falando para outra no mercado. Pega uma criança da rua, sem saber de onde veio, que tipo de sangue tem, e ainda por cima, na idade dela, quando já podia estar descansando. Eu fingia que não ouvia, mas cada palavra era como uma facada no peito. Outras pessoas diziam que eu estava sendo bonzinha demais, que criança abandonada sempre dava problema no futuro, que eu ia me arrepender quando Cristina crescesse e mostrasse a verdadeira natureza. Esses comentários me deixavam furiosa porque eu via todos os dias como Cristina era uma criança doce, inteligente, carinhosa. Como as pessoas podiam ser tão cruéis e preconceituosas? Felizmente, no hospital eu tinha apoio. As meninas da minha equipe adoravam ouvir as histórias que eu contava sobre Cristina. Quando ela completou 6 anos, elas fizeram uma vaquinha e compraram uma bicicleta usada, mas em ótimo estado, de presente para ela. Eu chorei tanto quando vi Cristina pedalando pela primeira vez, com aquele sorriso imenso no rosto, gritando: "Olha, mãe, consegui!", que as lágrimas empaparam meu uniforme. A doutora Helena também virou uma espécie de madrinha para Cristina. Toda vez que ela ficava doente, eu levava no consultório da doutora, que nunca cobrou consulta. "Rosa", ela me disse uma vez, "você provou que estava certa. Essa menina está se transformando numa jovem maravilhosa, e isso é mérito seu, não de sangue, não de dinheiro, mas de amor. E amor verdadeiro é a coisa mais rara que existe neste mundo." Quando Cristina completou 10 anos, eu já havia me tornado uma das funcionárias mais antigas do hospital. Conhecia todos os corredores como a palma da minha mão. Sabia o nome de cada enfermeira, cada médico, cada técnico. O hospital era minha segunda casa, e Cristina cresceu frequentando aqueles corredores sempre que não tinha aula, e eu não conseguia deixá-la com alguma vizinha. Foi por essa época que comecei a notar algumas mudanças no comportamento dela. Cristina, que sempre foi uma criança obediente e carinhosa, começou a fazer perguntas estranhas sobre sua origem. "Mãe, você lembra como eram meus pais verdadeiros?", ela perguntou um dia, do nada, enquanto fazíamos o dever de casa, na mesa da cozinha. Senti meu coração acelerar. Aquela palavra, verdadeiros, me atingiu como um soco no estômago. "Filha", tentei falar com calma, embora por dentro estivesse me desmoronando. "Seus pais verdadeiros somos eu e você. Uma família não é feita só de sangue, é feita de amor, de cuidado, de estar junto nos momentos bons e ruins." Ela me olhou com aqueles olhos grandes e escuros, que às vezes pareciam carregar uma tristeza muito antiga para uma criança tão nova, e balançou a cabeça. "Eu sei, mãe, mas às vezes eu sonho com eles, e no sonho eles me explicam por que foram embora." Naquele momento, eu deveria ter procurado ajuda psicológica para ela,
Deveria ter conversado mais profundamente sobre seus sentimentos, deveria ter me preparado melhor para lidar com essas questões. Mas eu era uma faxineira de hospital, não uma psicóloga. Fiz o melhor que sabia. Abracei ela com força, beijei sua testa e disse que sempre estaria ali para ela, acontecesse o que acontecesse. Pensei que meu amor seria suficiente para curar todas as feridas do passado, como eu estava enganada. Os anos passaram voando, como sempre acontece quando a gente está ocupado demais para perceber o tempo passando. Cristina cresceu e se tornou uma adolescente linda, com cabelos compridos e ondulados que ela adorava arrumar de formas diferentes a cada dia. Aos 15 anos, já era mais alta que eu, tinha uma cinturinha fina e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. No hospital, todo mundo comentava como ela tinha ficado bonita, como era educada e inteligente, mas foi justamente nessa época que as coisas começaram a mudar, de uma forma que eu não conseguia entender. Cristina, que sempre foi carinhosa comigo, começou a ficar mais distante. Não eram brigas ou discussões claras, era algo mais sutil, mais difícil de colocar o dedo e dizer: o problema é esse aqui. Era como se existisse uma parede invisível crescendo entre nós, tijolo por tijolo, dia após dia. Começou com pequenas coisas que, na época, eu até achava normais. Adolescente sempre quer mais independência, não é mesmo? Ela parou de me contar sobre os acontecimentos da escola com tanto detalhes. Antes, chegava em casa e tagarelava sem parar. Mãe, hoje a professora de português elogiou minha redação na frente de toda a turma. Ou, mãe, o João da minha classe me chamou para estudar matemática junto. Agora, quando eu perguntava como tinha sido o dia, ela respondia apenas: foi normal, e ia direto para o quarto. As amigas também mudaram. Cristina sempre teve amiguinhas que vinham em casa, meninas simples como ela, filhas de trabalhadores do bairro. De repente, ela começou a andar com um grupinho diferente. Meninas que vinham de ônibus de bairros mais distantes, sempre muito arrumadas, com roupas de marca e celulares caros. Quando essas meninas vinham buscar Cristina em casa, eu via nos olhos delas uma espécie de pena, como se estivessem fazendo caridade de ser amigas de uma menina pobre. Mãe, a gente vai estudar na casa da Patrícia hoje, Cristina dizia, mas eu sabia que não era só para estudar. Elas voltavam com um cheiro de perfume caro, falando sobre lugares que eu nunca tinha ouvido falar, sobre roupas que custavam mais que meu salário de um mês. Eu começava a me perguntar que tipo de influência essas meninas estavam tendo sobre minha filha. Um dia, encontrei uma bolsa de maquiagem debaixo da cama. Dela, era uma bolsa cara, de uma marca famosa, cheia de produtos que eu nem sabia para que serviam. Quando perguntei de onde tinha vindo, Cristina disse que tinha ganhado da Patrícia. Ela tem várias iguais, mãe. Disse que podia ficar com essa, mas alguma coisa no jeito dela falar me deixou desconfiada. Havia uma ansiedade no olhar dela, como quando criança tentava esconder alguma travessura. No hospital, as coisas também estavam mudando, mas de uma forma diferente. Depois de tantos anos de trabalho, eu havia me tornado mais que uma simples faxineira. Os médicos me consultavam sobre questões práticas, as enfermeiras pediam minha opinião sobre organização dos setores e eu acabava fazendo muito mais que limpeza. Mas o salário continuava o mesmo e as contas de casa só aumentavam. Cristina estava crescendo, precisava de mais roupas, mais material escolar e eu sentia que meu dinheiro não esticava mais como antes. Foi nessa época que conheci seu Maurício, um paciente que mudou tudo na minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Ele era um senhor de uns 70 anos, muito bem vestido, sempre com ternos impecáveis mesmo estando internado. Tinha um câncer no fígado em estado avançado e todos sabíamos que não havia muito o que fazer por ele. Mas seu Maurício não demonstrava desespero ou tristeza, pelo contrário. Tinha uma serenidade que impressionava a todos no hospital. Ele estava internado no quarto 237, na ala de oncologia, um dos setores que eu supervisionava. Era um quarto individual, mais caro, com uma vista bonita para o jardim do hospital.
Toda manhã, quando eu ia fazer a limpeza, ele me cumprimentava com um sorriso gentil e sempre puxava a conversa. Bom dia, Dona Rosa. Como está a senhora hoje? Ele perguntava. E havia uma sinceridade no interesse dele que me tocava. No começo, eu respondia de forma educada, mas rápida, como fazia com todos os pacientes. Afinal, eu tinha trabalho para fazer e não podia ficar batendo papo. Mas seu Maurício tinha um jeito de falar que me cativava. Contava histórias de quando era jovem, dos negócios que teve, das viagens que fez e sempre perguntava sobre minha vida com um genuíno interesse. A senhora tem filhos, Dona Rosa? Ele perguntou um dia, enquanto eu trocava os lençóis da cama dele. Tenho uma filha, sim, Cristina, uma menina linda de 15 anos, respondi com orgulho, como sempre fazia quando alguém perguntava sobre ela. Ah, que idade maravilhosa, ele disse. E havia uma melancolia na voz dele. Eu nunca tive filhos, sabe? Sempre achei que tinha tempo, que um dia ia acontecer naturalmente, mas a vida passou voando e, quando me dei conta, já era tarde demais. Algo no jeito dele falar sobre isso me comoveu profundamente. Talvez fosse porque eu também tinha esperado muito tempo para ser mãe, ou talvez fosse a solidão que eu via nos olhos dele. Nunca é tarde demais para ter família, eu disse, sem pensar muito. Família não é só sangue, seu Maurício. É quem escolhe estar ao nosso lado, quem se importa de verdade com a gente. Ele me olhou de uma forma diferente depois dessa conversa, como se tivesse visto algo em mim que não tinha notado antes. Nos dias seguintes, nossas conversas ficaram mais longas e mais profundas. Ele me contava sobre sua solidão, sobre como havia dedicado a vida toda ao trabalho e agora, no final, não tinha ninguém para compartilhar seus últimos momentos. Eu falava sobre Cristina, sobre as dificuldades de criá-la sozinha, sobre meus medos e esperanças para o futuro dela. A senhora é uma mulher muito especial, Dona Rosa, ele me disse uma manhã, quando eu estava limpando o banheiro do quarto dele. Não são muitas pessoas que teriam coragem de adotar uma criança abandonada e criá-la com tanto amor. Cristina tem muita sorte de ter a senhora como mãe. Essas palavras me aqueceram o coração de uma forma que eu nem sabia que precisava. Há quanto tempo alguém não reconhecia meu esforço como mãe? Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação crescia dentro de mim. Em casa, Cristina estava cada vez mais distante. Chegava tarde da escola, sempre com desculpas sobre trabalhos em grupo ou atividades extras. Quando eu perguntava detalhes, ela ficava irritada e dizia que eu estava sendo paranoica. Mãe, você não confia em mim? Ela perguntava com aquela voz de quem está sendo injustiçada, e eu me sentia culpada por estar desconfiando da minha própria filha. Uma noite, ela chegou em casa com uma pulseira dourada no pulso. Era delicada, bonita, mas claramente cara. De onde veio isso, Cristina? Perguntei, tentando manter a voz calma. Achei na rua, ela respondeu, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Cristina, minha filha, você não acha uma pulseira dessas na rua? Me conta a verdade, por favor. Ela explodiu numa raiva que eu nunca tinha visto antes. Por que você não acredita em mim? Por que tem que desconfiar de tudo que eu falo? Eu cansei disso, mãe. Cansei de você me tratar como se eu fosse uma criminosa. E subiu para o quarto, batendo a porta com tanta força que os vizinhos devem ter ouvido. Fiquei parada na sala, com o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela não era a Cristina que eu conheci. Minha filha sempre foi respeitosa, carinhosa, nunca tinha me falado nesse tom. Subi devagar até o quarto dela e bati na porta. Filha, me desculpa se fui grossa. Pode abrir para a gente conversar? Deixa eu em paz. Ela gritou de dentro do quarto. Eu só queria ter uma mãe normal, que confiasse em mim, que não ficasse me vigiando o tempo todo. Cada palavra era como uma punhalada no peito. Uma mãe normal. O que ela queria dizer com isso? Eu não era normal, porque era apenas uma faxineira. Porque não tinha dinheiro para dar as coisas caras que as amigas dela tinham. Porque não tinha nascido dela. Naquela noite, não consegui dormir. Ficei na cozinha, tomando chá e repensando todos os momentos da nossa convivência, procurando sinais que eu pudesse ter perdido, tentando entender onde tinha errado. Será que eu estava sendo paranoica mesmo?
Será que estava sufocando Cristina com tanto cuidado? Ou será que havia algo mais sério acontecendo que eu não estava vendo? No dia seguinte, no hospital, seu Maurício notou que eu estava diferente. Dona Rosa, a senhora está preocupada com alguma coisa hoje. Ele observou enquanto eu arrumava as flores que alguém tinha trazido para ele. Posso ajudar de alguma forma? A gentileza dele me tocou tanto que eu acabei desabafando sobre a situação com Cristina. Sabe, seu Maurício, às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa. Talvez eu não seja a mãe que ela merece. Talvez ela esteja certa quando diz que queria ter uma mãe normal. Ele me interrompeu antes que eu pudesse continuar. Dona Rosa, pare com isso. A senhora é a mãe que aquela menina precisava e é a mãe que ela teve a sorte de encontrar. A adolescência é difícil para qualquer família, mesmo as que têm muito dinheiro. O amor que a senhora deu para ela durante todos esses anos não pode ser apagado por algumas palavras ditas no calor da raiva. Suas palavras me acalmaram um pouco, mas no fundo do coração eu sabia que alguma coisa estava muito errada. E o pior era que eu não fazia ideia de quão errada as coisas realmente estavam. A descoberta veio de uma forma que eu jamais esperava. Era uma terça-feira de agosto, um dia cinzento e frio que parecia prenunciar tempestade. Eu estava no hospital, fazendo a limpeza do corredor da oncologia, quando ouvi meu nome sendo chamado pelos alto-falantes. Rosa da Silva, comparecer urgentemente à recepção. Rosa da Silva, recepção. Meu coração disparou imediatamente. Chamadas urgentes nunca eram boas notícias. Larguei o balde e o esfregão ali mesmo e corri pelos corredores, passando por pacientes e funcionários, com 1000 pensamentos ruins passando pela minha cabeça. Será que tinha acontecido alguma coisa com Cristina na escola? Será que alguém da minha família tinha se acidentado? Quando cheguei na recepção, encontrei 2 policiais me esperando. Um era um homem alto e magro, de uns 40 anos, com um bigode grisalho que lhe dava um ar severo. A outra era uma mulher jovem, loira, com olhos azuis que tentavam parecer gentis, mas que não conseguiam esconder a dureza da profissão. A senhora é Rosa da Silva, mãe da Cristina Silva? Perguntou a policial, e eu senti minhas pernas bambas. Sou sim. O que aconteceu? Minha filha está bem? As palavras saíram atropeladas da minha boca, misturadas com o desespero que estava tomando conta de mim. Sua filha está bem fisicamente, Dona Rosa, disse o policial do bigode. Mas precisamos conversar com a senhora sobre algumas atividades que ela andou envolvida. Eles me levaram para uma sala reservada no próprio hospital, longe dos olhares curiosos dos funcionários e pacientes. Ali, com uma frieza que me gelou a alma, contaram uma história que eu me recusava a acreditar. Cristina estava sendo investigada por furto em lojas do shopping center. Não eram furtos pequenos, de batom ou chocolate, como às vezes adolescentes fazem por impulso. Eram furtos organizados com um grupo de outras meninas pegando roupas caras, perfumes, joias, que depois eram vendidos na internet. Isso é impossível, eu disse, balançando a cabeça com força. Vocês estão confundindo minha filha com outra pessoa. Cristina jamais faria uma coisa dessas. Ela é uma menina educada, honesta, estudiosa. Mas mesmo enquanto falava, imagens começaram a passar pela minha mente. A pulseira dourada, as roupas novas que ela dizia ter ganhado, o perfume caro, as amigas bem vestidas que vinham de longe para buscá-la. A policial loira abriu uma pasta e me mostrou fotos das câmeras de segurança. Lá estava Cristina, clara como o dia, saindo de uma loja de departamentos com uma sacola que ela não tinha pagado. Em outra foto, ela estava conversando com um grupo de meninas, aparentemente planejando alguma coisa. Numa terceira imagem, ela entregava uma caixa de perfume para um rapaz mais velho que eu nunca tinha visto na vida. Senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as fotografias. Não, isso não pode estar acontecendo, eu murmurava, mas as evidências estavam ali, gritando na minha cara. Minha filha, a menina que eu tinha criado com tanto amor, cuidado e dedicação, era uma ladra. Dona Rosa, disse o policial com uma voz que tentava ser gentil. Sua filha foi detida hoje de manhã, junto com outras 4 meninas.
Ela está na delegacia aguardando a senhora para prestar depoimento. Como ela é menor de idade, precisa da presença dos responsáveis para todos os procedimentos. O caminho até a delegacia foi o mais longo da minha vida. Eu estava no banco de trás da viatura, olhando pela janela sem ver nada, com a mente completamente em branco. Como isso tinha acontecido? Onde eu havia errado? Como não percebi que minha própria filha estava mentindo para mim todos os dias, olhando na minha cara e inventando histórias enquanto praticava crimes? Na delegacia, o cheiro de papel velho e café requentado misturado com desinfetante me deu náusea. Era um ambiente frio, com paredes descascadas e iluminação fluorescente que fazia tudo parecer ainda mais depressivo. Quando finalmente me levaram para ver Cristina, ela estava sentada numa cadeira de plástico, com os braços cruzados e a cabeça baixa. Quando ela me viu, não correu para mim como fazia quando era pequena e estava com medo. Não chorou, não pediu desculpas, não demonstrou arrependimento, apenas me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de desafio e desprezo que me cortou mais fundo que qualquer faca. Cristina, eu disse, minha voz saindo como um sussurro rouco. Minha filha, o que você fez? Ela deu de ombros, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Fiz o que tinha que fazer. Você nunca entenderia mesmo. A frieza na voz dela me deixou em choque. Onde estava a menina carinhosa que eu criara? Quem era essa estranha sentada na minha frente? Nunca entenderia o quê, filha? Me explica, por favor. A gente sempre conversou sobre tudo. Por que você não me contou que estava precisando de alguma coisa? Por que escolheu esse caminho? Minhas palavras saíam embargadas pela emoção, mas ela continuava me olhando com aquela expressão fria. Precisando? Ela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Mãe, você acha que eu ia ficar para sempre, sendo a coitadinha do grupo, a que nunca tem nada igual às outras? Você acha que é fácil ter que inventar desculpa quando as meninas querem ir no shopping e eu não tenho dinheiro nem para um lanche? É fácil usar roupa do brechó quando todo mundo usa roupa de marca? Cada palavra dela era como um soco no estômago. Cristina, meu amor, roupa não define quem você é. Você é inteligente, bonita, carinhosa. Você tem muito valor independente do que veste. Mas ela balançou a cabeça com impaciência, como se eu fosse uma criança que não entende as coisas básicas da vida. Isso é papo de pobre, mãe. Você pode se conformar em ser faxineira a vida toda, em morar naquela casinha velha, em nunca ter nada de bom. Mas eu não vou. Eu mereço coisa melhor. A crueldade nas palavras dela me deixou sem ar. Era como se ela tivesse pego todos os meus esforços, todos os meus sacrifícios, todo o meu amor e jogado no lixo. Coisa melhor? Consegui falar, mesmo com a garganta fechada de emoção. Você acha que ser criminosa é coisa melhor? Você acha que roubar é melhor que trabalhar honestamente? Ela me olhou com uma expressão de pena, como se eu fosse patética. Criminosa é palavra muito forte, mãe. Eu só pegava algumas coisinhas que eles nem iam sentir falta. Essas lojas grandes ganham milhões. O que são algumas roupas para ele? Eu só queria ter as mesmas oportunidades que as outras meninas têm. Nesse momento, eu entendi que tinha perdido minha filha de uma forma que jamais imaginei possível. Não para uma doença, não para um acidente, mas para valores que eram completamente opostos a tudo que eu havia tentado ensinar para ela. A menina sentada na minha frente não era mais a Cristina que eu conhecia. Era uma estranha que falava sobre crime como se fosse algo normal, como se roubar fosse apenas uma forma de equilibrar as injustiças da vida. Cristina, tentei uma última vez, com toda a paciência e amor que ainda restava em mim. Você era tudo para mim. Trabalhei dobrado, me sacrifiquei, abri mão de tudo para te dar o melhor que podia. Não era o melhor do mundo, eu sei, mas era feito com muito amor. Como você pode jogar isso tudo fora? Ela suspirou, como se estivesse cansada da conversa. Mãe, você fez o que podia com o que tinha, mas isso não é suficiente para mim. Eu quero mais da vida. E se para ter mais eu preciso dar alguns jeitinhos, eu vou dar. A palavra jeitinhos, para se referir a crime,
me fez perceber que ela realmente não via nada de errado no que estava fazendo. Foi nesse momento que eu soube que a Cristina, que eu amava, que eu criara, havia morrido em algum lugar ao longo do caminho. E no lugar dela estava essa pessoa que eu não reconhecia, que falava sobre desonestidade como se fosse esperteza, que desprezava tudo que eu representava. O delegado me explicou que, sendo Cristina menor de idade e sendo esse o primeiro flagrante oficial, ela seria liberada sob minha responsabilidade. Mas haveria um processo, ela teria que cumprir medidas socioeducativas e, se reincidisse, as consequências seriam muito mais graves. Durante todo o tempo que ele falava, Cristina permanecia em silêncio, brincando com o celular como se nada daquilo fosse com ela. Saímos da delegacia no meio da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja, mas eu mal notava a beleza ao meu redor. Caminhamos em silêncio até o ponto de ônibus e durante toda a viagem para casa não trocamos uma palavra. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, e me perguntava onde tinha errado, em que momento havia perdido minha filha. Quando chegamos em casa, Cristina foi direto para o quarto e fechou a porta. Eu fiquei na sala, olhando para as fotos na estante, todas as memórias felizes que tínhamos construído juntas. Cristina pequenininha, aprendendo a andar. Cristina no primeiro dia de aula, com o uniforme novo e um sorriso banguela. Cristina fazendo 10 anos, soprando as velhinhas do bolo que eu havia feito com tanto carinho. Onde estava aquela menina nas fotos, quando ela tinha se transformado na estranha que estava no quarto ao lado? Naquela noite, pela primeira vez desde que a trouxera para casa, eu me perguntei se não deveria ter deixado Cristina no abrigo, se não deveria ter aceitado que algumas crianças simplesmente não podem ser salvas pelo amor. Mas logo afastei esses pensamentos da cabeça. Eu não podia desistir dela. Eu era sua mãe, e mães não desistem dos filhos, mesmo quando eles nos partem o coração em pedaços. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Cristina cumpria as medidas socioeducativas como se fosse uma obrigação chata, sem demonstrar nenhum arrependimento real. Ia às sessões com a psicóloga, fazia trabalho comunitário, frequentava as reuniões na vara da infância, mas eu via nos olhos dela que estava apenas cumprindo tabela, esperando que tudo passasse para poder voltar à vida que queria levar. Em casa, a convivência tinha virado um inferno silencioso. Ela me tratava com uma frieza que doía mais que qualquer grito ou briga. Respondia minhas perguntas com monossílabos, comia a comida que eu preparava sem agradecer, usava as roupas que eu lavava como se fosse um direito adquirido. Pior ainda, percebi que ela continuava mentindo. Dizia que ia para a escola, mas depois eu descobria que tinha matado aula. Falava que estava na casa de uma colega estudando, mas chegava em casa com cheiro de cigarro e com olhar de quem tinha feito coisa errada. No hospital, eu tentava manter a normalidade, mas era impossível esconder minha tristeza. Seu Maurício, que já estava há meses internado e cujo estado de saúde se deteriorava a cada dia, notou imediatamente que alguma coisa estava diferente comigo. Dona Rosa, a senhora está com uma tristeza no olhar que me preocupa, ele disse, numa manhã em que eu estava trocando o soro dele. Aconteceu alguma coisa com a Cristina? Não consegui segurar e desabafei tudo com ele. Contei sobre a prisão, sobre as mentiras, sobre como minha filha tinha se transformado numa pessoa que eu não reconheci. Seu Maurício me ouviu em silêncio, com aqueles olhos cansados, mas cheios de compreensão, e quando terminei de falar, ele suspirou fundo. Dona Rosa, posso contar uma coisa para aqui para a senhora? Ele disse, fazendo um esforço para se sentar melhor na cama. Eu tive um sócio nos meus negócios, um rapaz que eu considerava como um filho. Ajudei ele desde os 18 anos, ensinei tudo o que sabia, dei oportunidades que ninguém mais daria. Quando descobri que ele estava me roubando há anos, levando dinheiro da empresa, falsificando documentos, senti a mesma dor que estou vendo no rosto da senhora agora. E o que o senhor fez? Perguntei, limpando as lágrimas que teimavam em escorrer. Perdoou ele? Seu Maurício balançou a cabeça devagar, com uma expressão de quem carregava um peso imenso. Eu quis perdoar, tentei conversar, ofereci ajuda, mas sabe o que ele me disse?
que eu era um tolo, que ele merecia aquele dinheiro porque trabalhava tanto quanto eu. Não demonstrou arrependimento nenhum, não assumiu os erros. Foi aí que entendi que algumas pessoas escolhem ser desonestas e não há amor no mundo que mude isso. Mas ela é minha filha, eu disse sentindo a voz falhar. Como posso desistir da minha própria filha? Seu Maurício pegou minha mão com as suas, que estavam frias e trêmulas por causa da doença. Dona Rosa, a senhora fez tudo que uma mãe poderia fazer. Deu amor, educação, exemplo. Mas chega um momento na vida em que cada pessoa tem que escolher quem quer ser. E parece que a Cristina já fez a escolha dela. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente durante dias. Seria verdade que eu tinha que aceitar que havia perdido minha filha definitivamente? Seria possível que todo o meu amor, todos os meus sacrifícios não tinham sido suficientes para criar uma pessoa de caráter? A resposta veio de uma forma brutal e definitiva algumas semanas depois. Eu estava no hospital, no meio de um plantão noturno particularmente puxado, quando recebi uma ligação no telefone da recepção. Era Cristina, e pela primeira vez em meses, sua voz demonstrava alguma emoção. Pânico. Mãe, você precisa vir me buscar urgente, ela disse com a voz trêmula. Estou na delegacia de novo, mas dessa vez é diferente. Eles me pegaram com uma quantidade grande de roupa roubada. Dizem que é crime de receptação agravada. Mãe, eu posso ir presa de verdade dessa vez. Senti meu mundo desabar novamente. Saí correndo do hospital, pedi para uma colega cobrir meu turno e fui para a delegacia com o coração na boca. Quando cheguei lá, encontrei uma Cristina completamente diferente da que tinha visto meses atrás. Agora ela estava chorando, desesperada, implorando para que eu a tirasse dali. Mãe, me perdoa, eu sei que errei, ela dizia entre soluços, agarrando minha mão como se fosse sua última esperança. Eu prometo que nunca mais faço isso, prometo que vou mudar, que vou ser a filha que você sempre quis. Mas alguma coisa no desespero dela me soava falsa, como se fosse mais medo das consequências do que arrependimento real. O delegado me explicou a situação. Cristina tinha sido pega com um carro cheio de mercadorias roubadas, junto com outras pessoas, algumas maiores de idade. Não era mais brincadeira de adolescente, era crime organizado. E como ela já tinha antecedentes, a situação era muito mais grave. Dona Rosa, sua filha corre risco real de ser internada numa unidade de reabilitação. E se continuar nesse caminho, quando fizer 18 anos vai direto para a cadeia. Naquela noite, depois de horas na delegacia tentando resolver a papelada e garantir que Cristina fosse liberada mais uma vez sob minha responsabilidade, voltamos para casa em silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Eu estava cansada de mentiras, cansada de promessas vazias, cansada de ver minha filha escolher o caminho errado repetidas vezes. Mãe, Cristina tentou falar quando chegamos em casa. Eu sei que você está brava, mas eu não estou. Brava, Cristina. Eu interrompi, e minha própria voz me surpreendeu pela calma. Eu estou desapontada, estou triste, estou cansada. Mas brava, não. Ela me olhou sem entender. Durante 16 anos, eu me dediquei inteiramente a você. Trabalhei dobrado, me sacrifiquei, sonhei com seu futuro. E você jogou tudo isso fora por causa de roupas caras e para impressionar pessoas que nem se importam de verdade com você. Mãe, eu posso explicar, ela começou, mas eu levantei a mão para que ela parasse. Não precisa explicar, filha. Você já explicou tudo com suas escolhas. Você me mostrou que tipo de pessoa escolheu ser. E pela primeira vez, desde que a conhecia, vi medo real nos olhos dela. Não medo da polícia ou das consequências legais, mas medo de que eu estivesse desistindo dela. Você não pode desistir de mim, ela disse. E agora as lágrimas eram verdadeiras. Você é minha mãe, você tem que me ajudar. Senti meu coração se partindo mais uma vez, mas mantive a firmeza. Cristina, eu sempre vou ser sua mãe. Mas ser mãe não significa aceitar qualquer comportamento. Significa ensinar o certo e o errado. E quando a pessoa insiste em escolher o errado, significa deixar ela arcar com as consequências. Naquela noite, ela foi dormir no quarto dela, mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado definitivamente entre nós. Pela primeira vez,
Eu tinha colocado limites claros, tinha mostrado que meu amor não era incondicional quando se tratava de aceitar criminalidade e desonestidade. Era a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida, mas sabia que era necessária. No dia seguinte, no hospital, encontrei seu Maurício numa condição bem pior. Os médicos tinham dito que era questão de dias, talvez horas. Mesmo assim, ele fez questão de me ouvir contar sobre a noite anterior. A senhora fez a coisa certa, ele disse com dificuldade, a voz saindo fraca e rouca. Algumas lições só podem ser aprendidas na dor, seu Maurício, eu disse, segurando sua mão. Obrigada por me ouvir todos esses meses, por me dar conselhos, por se importar comigo e com minha história. O senhor se tornou um amigo muito especial. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de carinho. Dona Rosa, a senhora também se tornou especial para mim. Na verdade, tem uma coisa que preciso falar com a senhora. Pode falar, seu Maurício. Ele fez um esforço enorme para se inclinar na minha direção e sussurrou. Dona Rosa, eu não tenho família, não tenho herdeiros. Tudo que construí na vida vai ficar sem destino quando eu morrer. Mas, conhecendo a senhora, vendo o tipo de pessoa que é, eu tomei uma decisão. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu deixei tudo para a senhora no meu testamento. Achei que tinha ouvido errado. Como assim, seu Maurício? Ele sorriu com esforço. Meus apartamentos, minha casa, minhas economias, tudo. A senhora merece, porque é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora e talvez com uma vida mais confortável, a senhora consiga mostrar para a Cristina que existe um caminho melhor que o crime para se ter uma vida boa. Não consegui falar nada. Era impossível. Era surreal demais para ser verdade. Seu Maurício continuou. O advogado já tem todos os papéis prontos. Quando eu partir, ele vai procurar a senhora. Use esse dinheiro para ser feliz, para ajudar outras pessoas como a senhora me ajudou. E se a Cristina um dia se arrepender de verdade e quiser mudar, a senhora terá condições de dar uma nova chance para ela. Naquela tarde, seu Maurício faleceu dormindo, com um sorriso tranquilo no rosto. Eu estava fazendo a limpeza do corredor quando uma enfermeira veio me avisar. Corri para o quarto dele e, mesmo sabendo que era tarde demais, segurei sua mão fria e agradeci baixinho por tudo que ele tinha feito por mim. 3 dias depois, o advogado de seu Maurício me procurou no hospital. Tudo era verdade. Ele tinha deixado para mim uma fortuna. 3 apartamentos no centro da cidade, uma casa na praia e uma quantia em dinheiro que era mais do que eu ganharia trabalhando como faxineira durante várias vidas. Eu, uma simples faxineira que tinha criado uma filha ingrata, tinha me tornado uma mulher rica da noite para o dia. A primeira coisa que fiz foi pedir demissão do hospital. 50 anos de trabalho tinham chegado ao fim. Meus colegas ficaram chocados quando contei a história. Alguns não acreditaram até eu mostrar os documentos. Mas houve também quem ficasse feliz por mim. Pessoas que sabiam o quanto eu tinha trabalhado e sofrido na vida. Quando cheguei em casa naquele dia para contar a novidade para Cristina, encontrei a casa vazia. No meu quarto, em cima da cama, havia uma carta dela. Com mãos trêmulas, abri o envelope e li as palavras que mudariam tudo mais uma vez. Com mãos trêmulas, abri o envelope e li as palavras que mudariam tudo mais uma vez. Mãe, quando você ler esta carta, eu já vou estar longe. Sei que você está decepcionada comigo, e eu sei que mereço. Também sei que você nunca vai me perdoar pelo que fiz, pelas mentiras que contei, pela forma como joguei fora tudo o que você me deu. A verdade é que eu sempre soube que você não era minha mãe de sangue, mas isso nunca importou até eu começar a andar com as meninas da escola. Elas ficavam falando que eu era adotada, que meus pais de verdade me abandonaram porque eu não prestava, que você só me criou por pena. Começo eu defendia você, dizia que você era a melhor mãe do mundo, mas aos poucos essas palavras foram entrando na minha cabeça. Comecei a me perguntar por que meus pais biológicos me abandonaram. Será que eles viram algo em mim que você não viu? Será que eu tenho sangue ruim mesmo? Essa dúvida foi me consumindo por dentro, e quando comecei a roubar, era como se eu estivesse provando que elas estavam certas, que eu não prestava mesmo.
eu sei que isso não é desculpa para o que fiz. Você me deu amor, carinho, educação, tudo o que uma mãe pode dar. E eu retribuí com mentiras e crimes. Não mereço seu perdão e não vou pedir. Estou indo embora com o Rafael, o namorado que você nunca conheceu. Ele tem 22 anos e disse que vai cuidar de mim. Sei que você vai dizer que ele é muito velho para mim, que está me aproveitando, mas ele é a única pessoa que me aceita do jeito que sou, sem me julgar. Não tente me procurar. Quando fizer 18 anos, talvez eu entre em contato. Talvez... Não. Depende do que a vida me reservar. Obrigada por tudo que fez por mim, mesmo eu não merecendo. Cristina PS. Levei algumas roupas e o dinheiro que estava na gaveta da cozinha. Sei que é errado, mas vou precisar para começar uma vida nova. Deixei a carta cair no chão e desabei na cama, chorando como não chorava desde o dia em que a encontrei no estacionamento do hospital. Minha filha tinha ido embora. Aos 16 anos, tinha escolhido fugir com um homem que mal conhecia ao invés de aceitar a ajuda que eu sempre ofereci. Durante semanas, procurei por ela. Fui na escola, conversei com as antigas amigas, procurei nos lugares que ela costumava frequentar. Ninguém sabia de nada, ou se sabiam, não me contavam. Registrei o desaparecimento na polícia, mas como ela tinha deixado uma carta dizendo que ia embora por vontade própria, não podiam fazer muito. Os meses passaram devagar. A casa ficou silenciosa de uma forma que me sufocava. Eu andava pelos cômodos, esperando ouvir a voz dela, esperando que ela aparecesse na porta pedindo perdão, dizendo que tinha cometido um erro. Mas os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, sem nenhuma notícia. Foi nessa época que decidi honrar a memória de seu Maurício da melhor forma que podia. Com o dinheiro que ele me deixou, abri uma casa de acolhimento para crianças abandonadas. Comprei uma casa grande num bairro tranquilo, contratei psicólogos, assistentes sociais, professores, particulares. Queria dar para outras crianças o que tentei dar para Cristina: amor, cuidado, oportunidades. A Casa Maurício, como batizei o lugar, começou pequena, com apenas 5 crianças, mas logo se tornou conhecida na cidade como um lugar onde crianças rejeitadas encontravam não apenas abrigo, mas uma família de verdade. Eu vivia lá, cuidando pessoalmente de cada uma, conhecendo suas histórias, seus medos, seus sonhos. Tinha João, de 8 anos, que chegou com marcas de cigarro pelo corpo, feitas pelo padrasto. Tinha Maria, de 6 anos, que não falava há meses depois de presenciar a mãe ser assassinada pelo pai. Tinha Pedro, de 10 anos, que vivia nas ruas catando lixo para sobreviver. Cada uma dessas crianças carregava uma história de dor, mas também uma centelha de esperança. Trabalhando com elas, aprendi que nem sempre o amor é suficiente, mas que sempre vale a pena tentar. Algumas crianças se recuperavam rapidamente, floresciam com cuidado e atenção. Outras levavam anos para confiar novamente, para acreditar que mereciam ser amadas. E algumas, infelizmente, já tinham sido machucadas demais para se curar completamente. 2 anos depois da fuga de Cristina, recebi uma ligação que mudou tudo. Era da delegacia de uma cidade no interior. Tinham encontrado uma jovem de 18 anos, viciada em drogas, se prostituindo para conseguir dinheiro para a droga. Quando perguntaram o nome dela, disse que se chamava Cristina Silva e deu meu nome como contato de emergência. Meu coração disparou. Era ela. Minha filha estava viva, mas numa situação terrível. Peguei o primeiro ônibus para a cidade e, algumas horas depois, estava numa delegacia suja e mal iluminada, esperando para ver a menina que eu criara. Quando trouxeram Cristina, mal consegui reconhecê-la. Estava magérrima, com os cabelos cortados de qualquer jeito, olhos fundos e sem brilho, braços cheios de marcas de agulha. Usava uma roupa suja e rasgada e cheirava a álcool e cigarro. Quando me viu, começou a chorar, mas não era mais o choro da minha menina. Era o choro desesperado de alguém que tinha tocado o fundo do poço. "Mãe!" ela disse com a voz rouca e fraca. "Me perdoa. Eu estraguei tudo, estraguei minha vida toda." Senti meu coração se partir mais uma vez, mas dessa vez era diferente. Não era raiva ou desapontamento.
Era uma dor profunda de ver alguém que você ama destruído pela própria escolha. Onde está o Rafael? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Rafael me abandonou quando o dinheiro acabou. Disse que eu era um peso morto que não servia nem para roubar direito. Depois disso, eu fiz coisas terríveis para sobreviver, mãe. Coisas que você nem imagina. Naquele momento, olhando para aquela jovem destruída que um dia foi minha filha querida, entendi que algumas feridas são profundas demais para curar. Alguns caminhos levam a lugares de onde não se volta. Mas também entendi que, independente das escolhas que ela tinha feito, eu ainda a amava. Não o amor cego e protetor de antes, mas um amor mais maduro, que reconhecia os erros sem deixar de se importar. Cristina, disse segurando suas mãos finas e frias, você quer ajuda de verdade? Quer tentar recomeçar? Ela me olhou com aqueles olhos que um dia foram brilhantes e cheios de vida, agora apagados pela dor e pelas drogas. Eu quero, mãe, mas não sei se consigo. Não sei se mereço uma segunda chance depois de tudo que fiz. Todo mundo merece uma segunda chance, respondi, embora no fundo soubesse que o caminho seria longo e difícil. Mas dessa vez as regras são diferentes. Você vai fazer tratamento, vai seguir tudo o que os médicos disserem, vai trabalhar na casa de acolhimento para aprender o valor de ajudar outras pessoas. E se usar drogas de novo, se mentir de novo, se roubar de novo, não haverá terceira chance. Ela concordou, desesperada por qualquer esperança de reconstruir sua vida. Levei Cristina para uma clínica de reabilitação, a melhor que o dinheiro de seu Maurício podia pagar. Durante 6 meses, ela ficou internada, lutando contra o vício, fazendo terapia, tentando se reconectar com a pessoa que havia sido um dia. Quando saiu da clínica, estava fisicamente melhor, tinha ganhado peso e seus olhos tinham recuperado um pouco do brilho. Mas ainda era uma pessoa frágil, machucada, que precisava reaprender a viver sem drogas, sem mentiras, sem a necessidade constante de impressionar outros. Cristina veio morar na Casa Maurício, não como filha privilegiada, mas como funcionária. Ajudava na cozinha, cuidava da limpeza, assistia as crianças com os deveres de casa. No começo, foi difícil para ela aceitar essa posição, pois sempre teve dificuldade com autoridade e responsabilidade. Mas, aos poucos, o contato com aquelas crianças abandonadas foi despertando nela algo que eu pensava que havia morrido: compaixão. Lembro do dia em que encontrei Cristina consolando Maria, a menina que não falava depois da tragédia familiar. Cristina estava sentada no chão da sala, com Maria no colo, cantando baixinho uma cantiga de ninar que eu costumava cantar para ela quando era pequena. Não eram lágrimas de tristeza que escorriam pelo rosto de Cristina. Eram lágrimas de reconhecimento. Ela finalmente entendia o que significava cuidar de alguém mais vulnerável que você. Mãe, ela me disse naquela noite, enquanto tomávamos chá na cozinha da casa, eu entendo agora por que você me salvou naquele dia no estacionamento. Não era pena, era amor. E eu joguei esse amor fora por vaidade, por querer impressionar pessoas que nem se importavam comigo. Havia uma maturidade na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Cristina, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. O importante não é o passado, é o que fazemos daqui para frente. Você pode passar o resto da vida se culpando pelos erros que cometeu, ou pode usar essa experiência para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Durante os meses seguintes, vi Cristina se transformar gradualmente. Não na menina doce que ela havia sido, porque algumas coisas que se quebram nunca voltam exatamente como eram antes, mas numa mulher responsável que entendia o valor do trabalho honesto, que sabia reconhecer quando estava sendo manipulada, que conseguia dizer não para as tentações que antes a dominavam. Ela se tornou especialmente próxima de João, o menino que chegara com marcas de cigarro pelo corpo, talvez porque reconhecia nele a mesma raiva e revolta que ela havia sentido, talvez porque entendia como a dor pode levar pessoas a fazerem escolhas destrutivas. João, que no começo era agressivo com todos,
Aos poucos foi se abrindo com Cristina, contando seus medos, seus pesadelos, seus planos de vingança contra quem o machucara. João. Ouvi Cristina falando com ele um dia. A raiva que você sente é real e é compreensível, mas se você deixar ela controlar sua vida, ela vai destruir você por dentro. Eu sei porque isso aconteceu comigo. E então ela contou para ele sua própria história. O abandono, a revolta, as escolhas erradas, as consequências terríveis. Hoje, 5 anos depois do retorno de Cristina, posso dizer que nossa história teve um final melhor do que eu esperava, embora não tenha sido o final que sonhei quando a encontrei pela primeira vez no estacionamento do hospital. Cristina nunca voltou a ser exatamente a filha que eu criei, mas se tornou uma mulher da qual posso me orgulhar. Ela fez faculdade de serviço social com o dinheiro que sobrou da herança de seu Maurício e hoje trabalha oficialmente na Casa Maurício como assistente social. Casa com um rapaz bom, trabalhador, que conhece toda sua história e a aceita como ela é. Eles têm uma filha, minha neta, uma menininha de 3 anos chamada Esperança, que carrega nos olhos o mesmo brilho que Cristina tinha quando era pequena. A Casa Maurício hoje abriga 23 crianças, tem uma lista de espera de famílias querendo adotar e é reconhecida como uma das melhores instituições de acolhimento do Estado. Cristina me ajuda a administrar tudo e posso confiar nela completamente. Não pelo sangue que não compartilhamos, mas pelo caminho difícil que percorremos juntas. Às vezes, quando estou no jardim da casa vendo as crianças brincarem, penso em sua Maurício. E agradeço silenciosamente por ele ter me dado não apenas dinheiro, mas a oportunidade de transformar minha dor em algo útil. Penso também na menina assustada que encontrei atrás da coluna do estacionamento há tantos anos e na mulher forte que ela se tornou depois de quase se perder completamente. Cristina ainda tem cicatrizes físicas e emocionais que nunca vão sarar completamente. Há dias em que a vejo olhar para longe com uma tristeza profunda nos olhos, talvez pensando nas oportunidades que perdeu, nas pessoas que machucou, no tempo que desperdiçou. Mas também vejo a forma carinhosa como ela trata cada criança que chega na casa, a paciência com que ouve suas histórias, a firmeza com que estabelece limites e regras. Mãe, ela me disse há alguns dias, enquanto embalava a esperança para dormir. Obrigada por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia que você desistisse. Olhei para ela, para minha filha que foi perdida e foi encontrada, que morreu e ressuscitou, que se quebrou e se reconstruiu. Filha, respondi, uma mãe nunca desiste completamente. Pode se afastar, pode colocar limites, pode até parar de acreditar por um tempo, mas nunca desiste completamente. E é assim que termina minha história, meus queridos. Não com o final feliz dos contos de fadas, onde todos os problemas se resolvem magicamente, mas com um final real, onde o amor verdadeiro se prova não pela ausência de dificuldades, mas pela capacidade de atravessar tempestades sem se quebrar completamente. Hoje tenho 70 anos, cabelos brancos, mãos mais enrugadas, mas um coração cheio de propósito. Cada criança que passa pela Casa Maurício leva um pedacinho de mim e deixa um pedacinho dela aqui comigo. E quando me perguntam se valeu a pena, todo o sofrimento, toda a dor, todas as noites em claro, eu olho para Cristina, ensinando uma criança a amarrar o sapato, ou para João, que hoje tem 15 anos e quer ser médico, ajudando um novato a se adaptar à casa. E sei que sim, valeu cada lágrima. Porque às vezes, salvar uma pessoa não significa evitar que ela caia. Às vezes, significa estar lá quando ela decide se levantar. E se vocês tirarem uma lição da minha história, que seja esta: o amor verdadeiro não é aquele que aceita tudo sem questionar. É aquele que estabelece limites quando necessário, que se mantém firme mesmo quando dói e que nunca desiste da possibilidade de redenção, mesmo quando essa redenção demora anos para chegar e vem de uma forma completamente diferente da que esperavam. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. E lembrem-se, em algum lugar do mundo, sempre há uma criança precisando de amor, esperança
e uma segunda chance. Se vocês puderem ser essa segunda chance para alguém, façam. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a acreditar que ninguém está perdido para sempre.